pedir licença aqui para eu mexer no celular, para eu ler aqui o currículo extenso. Advogada, mais de 10 anos atuante com métodos adequados de solução de conflitos, mestrado em instituições sociais, direito e democracia, MBA em gestão de negócios, pós-graduação em direito civil e processo civil, professora no curso de direito do Centro Universitário UNA, professora de pós-graduação em diversas instituições de ensino do Brasil, consultora na área de gestão de conflitos, diretora executiva da Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA, coordenadora acadêmica de cursos sobre resolução de conflitos em âmbito nacional, membro das comissões de mediação e arbitragem da OAB, superintendente do CONIMA. Tem mais coisa aqui, mas... Então, eu vou passar a palavra para a gente não perder nenhum minuto com quem tem que falar mesmo. Obrigada pelo carinho, Romana. Para mim, sempre é uma alegria muito grande estar nesta casa, na Casa da Defensoria Pública de Minas Gerais. A doutora Eden, no início da fala dela, falou que a casa é nossa. Eu acho que eu já me apossei dessa casa há muito tempo. E a vida me permitiu ter o privilégio de frequentar aqui várias vezes. E ao frequentar a Defensoria Pública, em momentos especiais, eu conheci pessoas especiais. Então, o caminho dos meios adequados de solução de conflitos trouxe para a minha vida pessoas que ficou e permaneceu no meu caminho. E uma dessas pessoas é a doutora Francis, que está aqui presente. Então, eu agradeço muitíssimo o convite e a honra de estar aqui para conversar com vocês. A alegria é grande, o desafio maior ainda. E quando eu recebi o querido convite de falar das peculiaridades da mediação e da conciliação, eu falei assim, isso é coisa de amiga para amiga, convite fácil. Né? Em 5 minutinhos eu falo isso, libero todo mundo para o almoço e missão cumprida. Eis que eu resolvi pensar sobre o assunto. Falar sobre o que é conciliação e o que é mediação é facinho. Só que tratar as diferenças de cada um, com a particularidade de cada um e quais os efeitos disso, não é coisa de amigo para amigo, não. Ela me deu isso para falar assim, você acha que a casa é sua, você já está demais aqui, então vai embora. Mas a gente vai tentar. Considerando o horário que nós já estamos, eu já começo a escutar vozes. Vai ter hora de almoço, né? E a minha intenção é a gente terminar a minha fala antes que os batuques do estômago comecem a falar. Não vamos esperar e vamos levantar. Tá? Bom, por onde que eu vou começar? Falando da diferença e das particularidades de cada um? Não, vou começar porque é ponto comum. Nós sabemos que conciliação e mediação têm de comum o quê? São irmãos, né? São métodos autocompositivos em que as partes buscam a solução do conflito de forma consensual com auxílio de um terceiro. Ponto. Tá? E agora eu começo a construir um pouquinho a história da conciliação no nosso Brasil. A conciliação como forma de solução de conflitos, ela já estava presente desde da Constituição do Império. De 1824, nós já tínhamos a predisposição da conciliação como forma de solução de conflitos. De lá para cá, em algumas legislações a conciliação ganhou força, em algumas legislações a conciliação perdeu força. Mas o marco da conciliação ser conhecida no Brasil, eu posso afirmar que foi nos idos de 1995, com a criação do Juizado Especial. Porque quando criou a lei do Juizado Especial, salvo engano, na lei 9.099, o legislador propôs o quê? Uma justiça mais célere, baseada na informalidade, em que buscasse a solução do conflito de forma dialogada. Era o ponto. Isso garantia o quê? Maior acessibilidade à solução do conflito. Estou falando de 1995. Eu era uma criança, nem sabia que existia direito. O que acontece? Paralelamente, nós tínhamos o Código de Processo Civil, o Código Antigo, de 1973, que ele não valorizava prioritariamente os métodos adequados de solução de conflitos. Mas também não ignorava. Estava na mão do magistrado tentar, fazer as vezes da conciliação funcionar. Qual que era o problema que nós tínhamos na década de 90?
Nós tínhamos a criação do GESPES e tinha vigente o Código de Processo Civil. Mas nós tínhamos uma cultura maciça da solução através de sentença. A nossa cultura não era cultura de paz, não se falava em cultura de paz, falava-se em cultura de sentença. E o que é essa cultura de sentença? Eu tenho um conflito, eu vou ajuizar e o juiz vai resolver isso para mim. Pronto. Era assim. O advogado se sentia na obrigação de receber um conflito da parte e distribuir a ação. Porque se ele não distribuísse a ação, que advogado é esse? Ele se sentiria menos profissional ao fazer um acordo. Ao ponto dele não fazer o acordo pensando o seguinte, olha, se eu realizar um acordo, eu estou com medo da briga. E eu formei em direito, eu sou bom de briga. A parte paralelamente de qual perfil que ela tinha nesse cenário de cultura de sentença. Porque a cultura de sentença ela não ficava só no meio jurídico, ela também descia para a sociedade. Se eu tenho um conflito e eu quero distribuir uma ação, porque eu tenho certeza que eu estou certa. Fazer um acordo de jeito nenhum eu vou ceder, sendo que eu estou certa. Nunca. E eu tinha um magistrado. Qual a concepção do magistrado nessa cultura de sentença? Eu estou investido na função de quê? Decidir o conflito pelas partes. Se eu estou investido na função de decidir o conflito pelas partes, cabe a mim bater o martelo na mesa e sentenciar. E não necessariamente estimular a construção da solução do conflito pelas próprias partes. Resumo, uma síntese dessa história na década da conciliação de 90. Na década de 90. A conciliação existia, podia ser utilizado, mas a descrença, o menosprezo, o preconceito, a ignorância em relação ao método era gigantesca. E nós começamos a ter paralelamente uma conciliação que acontecia em alguns poderes dentro do judiciário, que ela era exatamente assim, tem acordo, doutor? Tem acordo, doutora? Se não tem, passemos para a instrução. Quem é advogado, quem é defensor público, já deve ter passado por isso na vida. O questionar se tem acordo ou pressionar o método autocompositivo não é conciliação nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo no direito comparado. Então, a conciliação, em decorrência desses pontos, dessa síntese que eu disse para vocês, ela foi perdendo força. Só que eis que em 2010, surge a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça para tratar de forma adequada o conflito. E nesse tratamento adequado ao conflito, a gente vem trazendo o quê? A conciliação e a mediação como métodos adequados. Eu adoro a fala da doutora Eden quando os métodos prioritários de solução de conflitos. E nesse cenário, decorreu o nosso novo Código de Processo Civil, que a gente fala novo, mas que já está velho também. Mas eu digo essa nova onda do direito que está dentro do novo Código de Processo Civil, que entrou em vigência de 2016 para cá. Que aí o Código não valorizava os meios prioritários, os meios adequados, como estimulava e colocava no colo de todos os operadores do direito, independentemente de serem advogados, procuradores, defensores, magistrados, promotores, que os meios consensuais devem ser priorizados. E nesse contexto ganha força no Brasil a mediação. Camila, mas mediação e conciliação não é tudo igual? Se fosse tudo igual, a gente não tinha esse tema dentro do nosso evento, Distinguir um entre o outro é facinho. É só falar que a diferença está no facilitador e que o conciliador é aquele que vai utilizar técnicas do diálogo e se as partes não enxergarem uma luz no fim do túnel, pode sugerir com cautela. E a mediação, se eu utilizar dentro das escolas da mediação, a corrente da mediação facilitativa, que de uma certa forma é que predomina no Brasil, eu vou falar que o mediador ele vai facilitar o diálogo entre as partes e não vai opinar. Aí, normalmente, quando eu explico assim, meus alunos de graduação perguntam, professor, então a diferença é que, no conciliador, se as partes não construir essa solução, o conciliador pode emitir opinião, e o mediador não. É isso? Assim, mais ou menos isso. Na prova, escreve melhor para ganhar a nota. Tá? Mas, aqui, sentada ao lado da Romana, eu tenho que começar a refletir
e fazer vocês para refletir comigo, né? Será que a diferença realmente é só essa? É na função desse terceiro facilitador? Como que eu, dentro do sistema multiportas, eu vou saber qual que é o melhor portinha que eu vou entrar dos meios autocompositivos se eu tenho a conciliação ao lado da mediação? Aí muitas pessoas vão falar assim, eu quero essa conciliação aí, porque esse mediador ele vai facilitar o diálogo e não vai fazer quase nada. Se as partes não pode nem emitir opinião. Então vou para o conciliador, que por mais que ele não vai fazer quase nada, ele pelo menos pode emitir uma opinião, é isso? Aí eu começo a refletir o tipo de caso que eu devo direcionar para cada um desse meio adequado de solução de conflitos. E eu começo a caminhando num raciocínio que quando se trata de relações continuadas, de conflitos que são objetivos e subjetivos, o melhor caminho talvez seja através da mediação, que vai trabalhar não só o conflito aparente, mas normalmente quem dá aula de mediação, principalmente nos cursos de capacitação, adora uma imagem de um iceberg, que é onde a gente vê a ponta, mas o que está por baixo é muito maior do que aquela ponta aparente. E essa forma de solução de conflito que permite que a gente trabalhe todo esse iceberg é a mediação. Então, na hora que eu falo em conflitos de família, por exemplo, que são relações continuadas, indiscutivelmente, que eu tenho nenhuma separação, o pai e a mãe não deixam de ser pai. Eles deixam de eventualmente serem marido e mulher. Morreu marido e mulher naquela relação. Porque não deu certo? Não, minha interpretação é o seguinte, o casamento que se encerra, deu certo durante todo tempo. Pronto. Tá? E vai continuar o relacionamento de pai com a criança e da mãe com a criança. E aí, será que uma forma heterocompositiva ou a conciliação seria o suficiente para essa relação? Nesse caso, o melhor caminho seria mediação. Porque eu estou falando de relações continuadas que eu tenho que tratar o conflito antes, durante e depois. Porque a conciliação, necessariamente, o foco dela, ela não precisa de preocupar muito com o antes. A conciliação, ela está preocupada com o agora. Se posteriormente as partes tiverem um conflito, sentam e tentam resolver de outra forma. Tratando de forma bem objetiva, tá? Então, um ponto que a gente já começa a raciocinar a diferença é o tipo de conflito que eu vou direcionar para cada um. Professora, mas só o tipo de conflito? Não. Eu acho que é um caso que a gente tem que pensar quem são as partes que estão envolvidas. Partes? Mas como assim? Partes e seus advogados, se elas estão acompanhadas por advogado. Tem advogados, nesse momento eu vou fazer bullying com a minha área, então eu tenho direito de fazer, porque eu estou falando de mim, com a minha categoria que anda comigo. Tem advogados que, se forem para uma mediação e tiverem que passar pelas fases de mediação, que são fases cruciais, mas pela pré-mediação, pela abertura, pela investigação do conflito, mapear o conflito, fazer a agenda, para só chegar a falar do conflito. Esse advogado já levantou da mesa, já foi embora. E já deu não para o acordo. Ele não deu não para o acordo, não é porque ele é contrário aos métodos autocompositivos de solução de conflitos. Mas ele deu não pelo acordo porque ele não tem paciência, porque ele não tem conhecimento suficiente para literalmente passar mais tempo num processo escutando do que falando. E na hora que eu falo da mediação, eu estou falando do inverso, que o advogado ele vai escutar mais do que falar. Então, se o advogado não está preparado para o meio autocompositivo e não está disposto para se preparar naquele momento, talvez o melhor caminho para ele ir se aproximando dos meios consensuais seja através da conciliação. Que a conciliação vai trabalhar ferramentas do diálogo, ferramentas de comunicação, mas ela vai trazer, vai saciar a ansiedade do advogado e vai permitir com que ele permaneça no processo se ele passasse por uma mediação e não conseguisse chegar até o fim. Não vai conseguir chegar até o fim por quê? Porque ele não está preparado. Simplesmente por causa disso. Tá?
ponto que eu acho que a gente também tem que pensar em levar o conflito ou para mediação ou para conciliação, com a disponibilidade das partes, dos advogados, em estar em um procedimento ou outro. Aí algum de vocês me fala, Camila, na real, faz diferença mesmo isso ser solucionado por conciliação ou mediação, sendo que o foco é a consensualidade? Bom, nesse momento eu crio um pouco polêmico com os meus mediadores extremamente doutrinários. Eu defendo a mediação, tenho o chapéu da mediação e acredito nela. Da mesma forma que eu defendo a conciliação, defendo vários meios adequados de solução de conflitos. Quem me conhece muito bem sabe que eu sou super infiel. E revelo isso. Né? Só que o que acontece? Na minha ótica, lógico que depende do tipo do tratamento, ele tem que ser, vai ser melhor tratado através da mediação. Mas o que importa mesmo é a oportunidade das partes estarem, a oportunidade das partes e dos advogados aceitarem a solução através do meio autocompositivo e começarem a técnicas independentemente de onde estejam. Seja na caixinha da mediação ou seja na caixinha da conciliação. Então, tem várias instituições que falam o seguinte, olha, a gente faz a mediação, a gente faz a conciliação. Aí você vê gente com cara feia, principalmente, que às vezes algumas pessoas que fez um curso de mediação, vocês não fazem mediação, a conciliação. A conciliação bem aplicada, ela funciona muito bem. Tá? Existem várias instituições que eu conheço no Brasil inteiro que faz conciliação com técnicas de mediação. Utiliza, por exemplo, dentro da mediação, quem tem conhecimento de mediação sabe que o caucus é uma sessão individualizada dentro da mediação, é uma técnica para. Mas eu posso utilizar esse caucus na sessão, eu posso fazer sessões, vou tirar o nome caucus guardadinho para mediação. Mas eu posso fazer sessões individualizadas para a conciliação? Lógico. Onde que está proibido isso? E existe profissionais na área da defensoria que fazem isso brilhantemente. Existem magistrados que fazem dessa forma, né? Instituições que trabalham com núcleos de prática que trabalham a conciliação com técnicas aplicadas na mediação. Alguma coisa errada? Não. Da mesma forma que dentro da mediação, o propósito, não é, a minha fala aqui não é trazer as correntes da mediação nesse momento, até porque, nesse momento, né, os batuques do almoço e do sono já começam a vir no organismo da gente. Mas o que acontece? Eu acho que eu não posso desvalorizar pelo nome. E a lei de mediação, aí pós 2016, com o boom do Código de Processo Civil, veio junto à lei de mediação. Entraram em vigência juntinho. O nome da mediação colou. Colou num sentido, olha, a mediação é um melhor instrumento, considerando aquela história lá do menosprezo, do preconceito, da ignorância que a conciliação tinha lá atrás. Então, eu acredito, né, que a nossa chance em relação aos meios autocompositivos, nós estamos difundindo e divulgando a mediação como os melhores dos caminhos, por termos receio em relação à mediação não chegar a lugar nenhum, como se chegou a conciliação. Mas eu tenho muita segurança que o direito não vai voltar para trás. O que aconteceu com a parte da conciliação, que se tinha preconceito, ignorância e tudo, o direito já mudou. Não vai mudar. Falo isso com uma certeza, não tenho certeza de quase nada. Mas nesse ponto eu tenho uma certeza muito grande. O profissional da área do direito que acha que vai conviver com o direito, afastando dos meios autocompositivos, faça um convite a se retirar do direito. Porque não, o que pode acontecer, olha, não quer mexer com meios consensuais de jeito nenhum, façam parcerias. Com quem trabalha com isso, você não é obrigado a estar com todos os chapéus, mas você vai ter que enfrentar essa fase de solução. Não tem como, gente. Nós conversamos com profissionais da área da justiça estadual, área da justiça privada, até a área da arbitragem, clama por meios consensuais. Não só o método heterocompositivo do Poder Judiciário. Então, para resumir toda essa conversa, outro ponto
que eu acho que a mediação faz a diferença em relação à conciliação está numa palavra que se chama interdisciplinariedade. Isso me chama atenção. Porque a conciliação, a princípio, a gente deixava a mediação vocacionada para o profissional da área de direito. Já na hora que nós entramos no cenário da mediação, já começa assim, olha, existem outras profissões. Existem profissionais da área da psicologia, existem profissionais da área de serviço social, da engenharia, da economia, da pedagogia, dentre outras formações das ciências que nós temos. Então, na mediação, a gente pode trabalhar em qual mediação e nessa questão de saberes, que ela não é o campo só do direito, e que não se conversava em relação à conciliação. Nesse ponto, a mediação ganha mais força, porque aí a mediação não fala só para o direito. A mediação vem e fala somando todas as profissões. Então, se fosse para eu resumir, dentre as peculiaridades da mediação e da conciliação, o que é que eu espero, o que é que eu acho que vai acontecer daqui para frente, independentemente se você vai trabalhar com a conciliação, se você vai trabalhar com a mediação, se você vai trabalhar com negociação, justiça restaurativa, dispute boards, seja métodos das áreas consensuais, o que importa é as partes estarem preparadas para as técnicas de comunicação e para as decisões dialogadas. É isso que fica e é isso que tem que ficar. Então, convido vocês a saberem que existe diferença entre os meios adequados de solução de conflito. Mas vamos enfrentar e tratar o conflito da forma adequada, sem preconceito. Não me importa se ele está sendo resolvido na caixinha romana da conciliação ou da mediação. O que me importa é que as partes e os advogados estão se preparando para esse novo cenário. E considerando que o princípio de eficiência e celeridade é comum, tanto do meio de conciliação, quanto do meio adequado de mediação, eu não poderia trair os meus meninos, a mediação, as minhas meninas, a mediação e a conciliação, e prorrogar o prazo que foi me dado dentro para a gente encerrar isso antes de 13 horas. Então, diante da eficiência e celeridade dos métodos, eu prometo caçar minha palavra e agradeço muitíssimo vocês terem ficado acordados, mesmo com uns batuques aí falando, tá na hora de parar. E novamente, Francis, obrigada pela oportunidade. Eu me sinto que eu estou no sofá da minha casa. Ela é maravilhosa mesmo, Lá em Vespasiano eu sou defensora pública em Vespasiano e a gente tem um projeto que chama Aprendendo a Conciliar. E a gente faz conciliações. E a sua fala me deixou tão feliz, porque a gente fica sentindo que está fazendo pouco por não ter como fazer a mediação, por falta de perna, Mas então, assim, estou mais satisfeita agora. Eu gostaria de saber se alguém tem perguntas aí no auditório. O almoço está chamando, gente? Então tá, então vamos encerrar. Agradeço demais, Camila, pelos ensinamentos e aguardamos vocês depois do almoço. Faremos a pausa, então, para o almoço. Doutora Francis, voltamos qual horário? Uma hora e meia. 14h30, então retomaremos. Até logo.